Hoje falamos de valquirianas. São plantas de porte relativamente pequenos, mas muito resistente ao calor e também à época de seca, a época sem chuva. Então nós temos aqui a planta grande já saindo do vaso e pegamos uma tesoura esterilizada em álcool 70% ou flambado em fogo. Então vamos fazer os cortes com a tesoura esterilizada. Retiramos a primeira muda, está aqui. Desfazemos das palhas, porque atrás da palha podemos ter micro-organismos tipo cochonilha ou qualquer outro tipo de fungo que ataque as plantas. Então tiramos todas as partes que não usamos e vamos plantar num vaso de plástico. Para caso de valquiriana é preferível o uso de vaso de plástico, nesse caso o número 13 centímetros de boca, porque ela não retém água. As orquídeas valquirianas não toleram muita água, a raiz pode apodrecer por excesso de umidade e perdermos uma planta valiosa. Então, no fundo do vaso, colocamos pedra brita para boa drenagem de água, mais ou menos uns 2-3 centímetros do vaso. O substrato ideal é a casca de pinos com 20% de carvão. Não aconselho usar outros tipos de substrato, porque os outros substratos, depois que seca, ele forma um tipo de palha que não simplesmente serve para alojar micro-organismos. No substrato de pinos com carvão, colocamos mais ou menos uns 20 a 30% de pedra brita, essa de construção, para poder fixar melhor a planta. Então colocamos a planta no vaso, fazendo o máximo de não quebrar as raízes, e colocamos o substrato. Então está aqui uma planta valquiriana plantado num vaso. Ela se desenvolve muito bem em casca de peroba, em árvore ou no concreto. É o que nós vamos ver na próxima aula.